Olá, paz do Senhor, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor Jesus. Uma boa noite para você, uma noite abençoada, repleta de bênçãos para você, para sua casa, para sua família, em nome do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Fátima, eu faço parte aqui do canal Oração com Café. Quem fazemos esse canal sou eu e meu esposo, o Bispo Newton. Todos os dias eu faço live às 13 horas da tarde, né? Quero te convidar, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que quando eu esteja em live, o YouTube possa lhe avisar. Em nome do Senhor Jesus, venha fazer parte dessa grande família de oração com café, em nome do Senhor Jesus. Meu esposo faz live todas as quartas, 10 da noite, quinta-feira, a partir das 18 horas, e no domingo, 4h30 da tarde. Eu faço todos os dias, às 13 horas da tarde. Quero fazer uma oração por você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, vai de encontro a cada vida, Senhor, que aqui estiver vendo este vídeo, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Aqueles que estão angustiados na tarde de hoje, que o Senhor venha jogar por terra toda angústia, toda tristeza, toda dor, toda opressão maligna contra essas vidas, Pai. Joga por terra, Pai. Prepara no dia de amanhã, Pai, aqueles que estiver saindo para procurar um emprego, Senhor. Que o Senhor venha preparar uma porta, uma grande porta para os teus filhos, Pai. Que os teus filhos possam voltar para casa alegre, feliz, contente, porque o Senhor abriu uma porta para eles, Pai. Aqueles que estiverem enfermos no dia de hoje, Pai, eu repreendo essa enfermidade, eu rejeito, eu renego, eu destruo. Pelo poder que há no sangue de Jesus, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, todo mal. Aleluia. Agora eu vou deixar uma palavra para você aqui. Em 2 Reis, capítulo 20, que fala do rei Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordenou: põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, se lembra de mim, Senhor, porque te servi, andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz tudo que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai, Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sarareis. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Ásia te livrarei, e a ti, e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de fígado, e a tomarás, e puserás sobre a chaga. E ele sarou. Aleluia, glória a Deus, aleluias, aleluias. O rei Ezequias
era um grande homem de Deus. Nunca houve rei em Judá, nem antes e nem depois dele, que fosse como ele. Porque ele foi o único rei que realmente adorou o Senhor em espírito e em verdade e colocou aquela cidade em ordem. Porque antes do rei Ezequias reinar, quem reinava era o pai dele. O pai dele se chamava Acais. E o pai dele era um rei profano. Ele profanava o nome do Senhor de todas as maneiras. Porque ele transformou aquela cidade ali de Judá na idolatria, na prostituição e tudo que não presta. Para você ter uma ideia, as pessoas eram tão idólatras que na época de Moisés, o Senhor mandou Moisés fazer uma serpente para que todo povo que fosse picado de serpente olhasse para aquela serpente e fosse curado, né? E o povo ali se tornou tão idólatra que o povo ia levar incenso àquela serpente, ia levar incenso, ia levar oferendas. Tinha ela como um Deus. E aí, o Ezequias, o rei Ezequias, quando ele assumiu o reinado, no primeiro ano, no primeiro mês que ele assumiu, ele já pôs essa serpente abaixo, ele já acabou com toda a idolatria. As casas do Senhor eram fechadas, era isolada, ninguém frequentava mais a casa do Senhor, ninguém buscava a Deus, ninguém adorava a Deus, por causa do pai dele, que era um profano. Mas a primeira coisa que ele fez foi acabar com toda idolatria, quebrar todos os ídolos, abrir as casas do Senhor e pôr todo mundo para adorar o santo nome do Senhor. Então, os reis próximos dali naquela época ficaram todos enfurecidos quando souberam da transformação que ele estava transformando aquela cidade. O rei Seraqueribe, ele colocou 185 mil homens para atacar Judá, para atacar o Zedequias. Mas quando o rei Zedequias ficou sabendo, ele convocou a cidade inteira para o templo para orar ao Senhor. Aí o que foi que o Senhor fez? O Senhor mandou um anjo descer e destruiu aqueles 185 mil homens. E depois desta batalha, o rei Zedequias ficou doente. E ele tinha certeza que essa doença não era para a morte, afinal de contas, ele tinha uma vida íntegra com Deus, ele tinha uma vida reta com Deus. Porque morte é uma coisa que ninguém quer morrer, mas para o céu todo mundo quer ir. Mas como é que pode chegar ao céu se não morrer, né? Mas aí, o Senhor mandou, enviou o profeta Isaías até a ele. Fala, Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Veja só que o Senhor falou, põe a tua casa em ordem. Não foi assim, põe a tua vida em ordem. Porque na vida dele estava tudo em ordem. Não tinha nada para pôr em ordem na vida dele, porque ele era um verdadeiro adorador. Mas o Senhor estava se referindo porque ele cuidou tanto das coisas de Deus que ele esqueceu da casa dele. Esqueceu da casa dele como assim? Dele providenciar um substituto para o reino dele. Porque ele não tinha filho. Ele não tinha filho. Aí quando o Senhor deu mais 15 anos para ele, aí ele teve filhos. Aí ele teve um filho que sentou na cadeira dele para reinar. E aí, lembra aí atrás que eu falei que o pai do Ezequias era um rei profano, um rei horrível? Porque as pessoas têm mania de dizer
que filho de peixe, peixinho é. Não, mentira. É mentira, isso aí é uma coisa do diabo, que ele coloca na mente das pessoas. Veja só, o pai Acás, o Acás, que era rei, o pai de Zedequias, ele era tão ruim, um rei tão ruim, que lá em Judá tinha tipo um jazido, né? Que aqui tinha tipo um jazido, separado especialmente só para os reis, né? Só para aqueles reis que morressem, se enterrava ali, né? O pai, esse rei Acás, pai dos Zedequias, era tão ruim, tão miserável, que não permitiram enterrar ele ali, não. Os outros reis não permitiram. Mandaram enterrar ele fora da cidade, né? Mandaram enterrar ele fora da cidade. Aí veja só, o rei Ezequias, mesmo sendo filho de uma pessoa tão mal, tão profana, tão idólatra, ele era um exemplo de servo de Deus, né? Só que aí, como ele sabia que ia morrer logo mesmo, ele teve o filho dele, né? Só que ele não disciplinou o filho dele, ele não educou, não passou os ensinamentos para o filho dele. Porque tem muitos pais que sofrem hoje em dia. Aí vai culpar Deus. Deus não tem culpa não. Deus não tem culpa não. Se você não ensina, não disciplina o seu filho, não corrige, Deus não tem culpa não. Porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas o que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Porque a palavra de Deus fala: se possível for, corrige o teu filho até de vara. Corrige o teu filho hoje, para que amanhã você não venha sofrer, você não venha ter que visitar ele todos os meses na prisão, né? Para que no dia de amanhã ele não tire a tua vida, como está acontecendo aí na mídia. Essa semana mesmo eu estava assistindo o jornal e vi anunciando que um rapaz tirou a vida da mãe e ainda colocou ela dentro do forno, né? Então, ele não ligou muito para corrigir, para ensinar, para disciplinar o filho dele, que ia assumir a cadeira dele, né? E aconteceu o quê? Aconteceu que todos os benefícios que o Ezequias fez pelaquela cidade, quando ele faleceu, que o filho dele assumiu, toda idolatria voltou de novo, que o filho dele colocou, toda prostituição, tudo que não era bom, ele puxou o vô dele. Tudo que o vô dele fez, ele estava fazendo agora. Tá vendo como é importante você ter sempre um diálogo com seu filho, ensinar, explicar, disciplinar. Por causa que ele não fez isso com o filho dele, Judá voltou a sofrer, a perecer novamente. Então nós podemos ver que tem muitas pessoas que falam assim: Deus mandou o profeta ir lá, mandar ele pôr a casa em ordem porque ele estava em pecado. Não, mandou pôr a casa em ordem, não mandou pôr a vida dele em ordem. A vida dele estava em ordem. O que não estava era a casa, porque ele cuidou tanto das coisas do Senhor e do reinado dele, que esqueceu de ter um filho. Mas depois disso ele teve um filho. Ele teve um filho e quando ele morreu, assumiu o reinado, mas foi um rei tão abominável quanto o pai do Ezequias, que era o Acás. Entendeu? Então por isso que nós devemos sempre, desde pequenininhos, nossos filhos, nós devemos educar, conversar, falar, disciplinar, para que mais tarde nós não venhamos sofrer. Mesmo ele não se preocupou porque ele não ia estar ali, mas aquela cidade toda voltou a perecer por causa do relaxo dele. Deus estava mandando ele pôr em ordem, ter filho, mas eu creio que isso incluía também disciplinar o filho dele, para quando o filho dele assumisse aquele reinado, as coisas continuassem como estava, tudo bem, tudo maravilhoso,
todo mundo adorando a Deus, buscando a Deus, fazendo o que era bom, o que era reto diante de Deus, né? Mas, como ele sabia que ia morrer, não se preocupou, e aí voltou a ficar aquela bagunça, né? Mas que o Senhor nessa tarde venha falar contigo através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no nosso canal Oração com Café. Venha fazer parte dessa grande família de Jesus, né? Meu esposo é usadíssimo pelos dons do Espírito Santo. Entra na live na quarta-feira, 10 horas da noite, na quinta-feira, às 18 e no domingo, às 4h30, que ele está, e Deus vai usar ele para falar grandemente com você, em nome do Senhor Jesus, povo de Deus, né? E nessa tarde, esta noite maravilhosa, bom, aqui é noite, esta noite maravilhosa, que o Senhor possa te dar uma noite de sono maravilhosa, um sono reparador, um sono tranquilo e feliz, tu e a tua casa, e que o dia de amanhã seja repleto de vitória para tu e toda a tua família. E não esquece, disciplina no seu filho, e a paz do Senhor, e uma tarde abençoada em nome do Senhor Jesus.